Mais uma vez quero saudar a todos os meus irmãos com a paz e a graça do nosso Deus. Estamos começando mais um encontro, mais uma jornada da madrugada com Deus, com os nossos irmãos em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu sempre falo no começo das nossas lives, é sempre uma alegria, é sempre um prazer estarmos juntos nas horas da madrugada buscando ao nosso Deus. E já começamos a nossa jornada de hoje com uma oração intercessora pelos nossos irmãos Carlos, o esposo da irmã Daci, que se encontra hospitalizado, a nossa irmã Zilma, que enfrenta uma luta muito grande, passando por um processo de químio, e pela minha esposa Cris, que acordou sentindo muitas dores. Nós estamos juntos em oração, intercedendo, pedindo ao Senhor que se faça a vontade dEle, confiando em sua bondade e na sua misericórdia. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz e a graça desse Deus maravilhoso habite no coração de cada um de vocês. Eu quero convidar para estar conosco, oração, nesse momento. Quero saudar com alegria minha irmã Diná. Seja muito bem-vinda, irmã Diná. Uma alegria tê-la aqui conosco. Deus abençoe. Quero convidá-la, irmã Diná, para que a senhora faça essa oração inicial, nos apresente a Deus nesse momento, irmã Diná. Pode ser? Pode abrir seu áudio. Bom dia. Bom dia! Bom dia. Como está o Rio de Janeiro? Continua lindo? E é sempre lindo, né? É, Sempre lindo. Ah, infelizmente, são algumas pessoas que estragam, né? mas é em todo Através lugar. de assalto, né? É, Jesus, Deus, ele fez lugares lindos, maravilhosos, né? Ele deu sabedoria para os homens fazer estradas. Somos nós que muitas vezes joga lixo na rua, e bueiros entopem. Aliás, serviço muitas vezes mal feito, de estradas, né? Corrupção, o ser humano, É o mundo mas que nós Deus está vivemos, no né? controle de tudo, né? É o Oi? mundo, é o mundo que nós vivemos, né? É um mundo Verdade. de pecado. Mas aí o Deus fez tudo lindo, né? A gente que estraga muitas vezes. É verdade. Irmã Trina, ore conosco. Apresente esse grupo, começando a nossa jornada de hoje, tá bom? Tá bom. Pai querido, Pai de amor, estamos aqui. Estou feliz, Pai, hoje de estar aqui no grupo com os irmãos. E entrei no grupo com a oração da irmã Marta Leite, intercedendo, Pai, pela irmã Cris, a esposa do irmão Mário, e os demais irmãos, a Zilma e o outro irmão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. Obrigada por isso, que possamos ter certeza que é só mais um pouquinho mais, e o Senhor vai estar, e aí nós estaremos reinando com o Senhor nos céus, Pai. Isso aqui é passageiro e precisamos ter calma, precisamos ter ânimo para te buscar nas madrugadas, para te buscar através da oração, através do estudo da palavra, Pai. Obrigada, Pai. Coloca esse ânimo nos nossos corações, que possamos também amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, obrigada por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Em nome de Jesus, obrigada por o irmão Mário, esse administrador e os demais administradores do grupo, cada família representada, cada irmão representado. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito obrigado, irmã Diná. Deus te abençoe, viu? Fica na paz. Amém. Um Tá bom. abraço. Outro. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. A minha e a sua esperança está no Senhor. É o que nós vamos cantar agora, iniciando a nossa jornada de hoje. Vamos louvar o Senhor, cantando essa linda canção.
está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, esperança está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, minha esperança está no Senhor. Se alguém que eu amo vier me ferir, a minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar. A esperança está no Senhor. De dia e de noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar, a minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena confiar. Motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. É aí que está a nossa esperança, né? Toda a nossa esperança como cristão, como ser humano, como indivíduo, está na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Jamais perca essa esperança, irmãos. Aconteça o que acontecer, passe o que passar, venha o que vier, mas mantenha a sua esperança nesse Deus maravilhoso. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Quero convidar aqui minha irmã Celina. Bom dia, irmã Celina. Abra seu áudio, por gentileza. Já abriu, já está aberto. Bom dia, irmão Mário, e bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, minha irmã. Quero convidar aqui minha irmã Elisama, lá de Taquara. Bom dia, a todos. Elisama. Tudo bem? Está me ouvindo? Tudo bem. E quero convidar meu irmão Paulo. Bom dia, Paulo. Paulo Noleto. Bom dia a todos, bom dia. Bom dia, Paulinho. Você está bem? Tudo na paz. E vocês estão bem? Estamos orando, intercedendo, clamando e confiando. Amém. Você está sem perfume aí, né? Deve estar com o cabelo assanhado, né? Não. Estão me vendo aí agora? Aê, muito bem, Paulinho. Bom dia. Melhorou a imagem, né? Bom dia. Bem-vindo, Paulo. Deus abençoe, viu? Amém. Muito bem, vocês estão sendo convidados para orar nesse momento, tá bom? A irmã Celina intercede pela chuva serôdia, irmã Celina pede o batismo do Espírito Santo para a Igreja de Deus, no modo geral. A Elisama intercede pelos pedidos do varal. E Paulinho, você estará mais uma vez orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, tá? Na oportunidade, apresente o nome do irmão Carlos, o esposo da irmã Darcy, a Zilma, que passa por um processo de químio, e a minha esposa Cris, tá? Amém. Interceda aí pelos enfermos, na igreja, na casa de Deus, por todos os cantos desse mundo aí. Irmã Celina pela chuva serôdia, Elisama pelo espírito varal e você pelos enfermos. Se você puder e quiser ficar de joelhos, fica à vontade, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, que habita nas alturas do céu, exaltado e glorificado seja teu santo nome.
Amém. Obrigado, Senhor, porque nos despertasse com o dom da vida. Nesse momento estamos prostrados aqui, reconhecendo, precisamos de tal humilha, prostrar diante de Ti para buscar de Ti poder, porque sem o Amém. Senhor não somos nada, Pai. E nesse momento eu peço, né, nessa hora, para a unção do Espírito Santo sobre cada filho Teu que aqui se encontra nessa programação, e aqueles Amém. que ainda vão entrar, Senhor, e os que não entraram. Abençoa, Senhor, a cada um deles, derrama a tua chuva cerúlea sobre teu povo na face da terra, para Amém. que nós possamos ser guiados pelo mesmo Espírito durante esse dia nas nossas vidas, porque precisamos estar em comunhão contigo a cada minuto das nossas vidas. Nos ajuda a cada dia mais fazer a tua vontade, o teu querer. Peço nessa hora, ó Pai, pela direção da madrugada com Deus, irmão Mário, e todos que fazem parte, que o Senhor sabe a necessidade de cada um deles, e nesse momento também entrego a vida da sua esposa nas tuas santas mãos, restaura a saúde dela. Peço nessa Amém. hora, Pai, pelo derramamento do Espírito Santo sobre todo o teu povo na face da terra, não só daqui da madrugada com Deus, mas todos aqueles que estão nesse momento pedindo a Ti, Senhor, a unção do Espírito Santo. Fortalece cada um de nós e de todos que aqui estão e os que não estão. Mais uma vez te suplico. Te peço nessa hora, porque eu sei que o Senhor está pronto a derramar a bênção, basta que nós pedimos. E nessa hora não é diferente. Estamos aqui clamando e tendo a certeza que o Senhor vai atender a nossa oração. Te peço, Pai, agradeço, perdoa por pensamento e palavra, mas atende a minha oração. Faça em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Querido Deus e Pai, nesse momento entro na sala da audiência para agradecer primeiramente pelo despertar, Senhor, nesta manhã, com saúde, com vida, Senhor. E também agradecer, Senhor, pelo perdão otorgado todos os dias por Ti, Senhor, porque só Tu pode nos perdoar, Senhor. Também nesse momento também eu vou entregar, Senhor, todos os pedidos que foram feitos, meu Pai. À madrugada, existem pessoas, Senhor, enfermas, pessoas precisando, Senhor, da cura, meu Pai, tanto física como cura espiritual. Senhor, sabemos que no mundo jaz o maligno, a doença está cada dia mais aumentando, tanto na vida, no teu povo, como também, Senhor, lá fora. Então, eu quero entregar nesse momento, Senhor, todos nesse momento, Senhor, irmão Carlos, que se encontra no hospital, a Darcy, a esposa a Darcy, né, que está com ele, dando conta que tu dê a ela, Senhor, paciência, sabedoria, conformidade, com tudo, Senhor. Dê a ela paz também no coração dela. Também abençoa também a Zilma, meu Deus. Abençoa também a esposa do irmão Magro, que nesse momento acorda, Senhor, sentindo dor. Senhor, tenha misericórdia, meu Pai, dessas pessoas, Senhor. Cura, Senhor, as enfermidades, Senhor, do teu povo, Senhor. Abençoa todos que estão enfermos, Senhor, nos hospitais, nos seus lares, em suas casas. Meu Deus, ajuda, Senhor, cada um deles, Senhor. Dando alívio, Senhor, nas suas dores. Curando, meu Pai. Ajudando, meu Pai, no que for preciso. Também abençoa os médicos, Senhor. Que dê o remédio certo, meu. Abençoa também os médicos. Muitas vezes a gente pede só pelos doentes. Mas a gente esquece que os médicos estão ali, Senhor, a dar o remédio. Que eles dêem os remédios certos. E nós sabemos que Tu, Senhor, é o médico dos médicos, Tu é o nosso remédio. Então, Senhor, nós confiamos mais em Ti, Senhor. Perdoa, Senhor, nossa falta, nosso pecado. Ajuda cada dia, Senhor. Abençoa todos, Senhor. Estão doentes. Tem milhares de pessoas. Senhor. Aqui também, Vera, também está se tratando lá em Salvador, fazendo a quimioterapia. Lá com a Zilma também. Oh, meu Deus. Abençoa outra Vera também, que mora aqui nessa rua minha também. Oh, Deus, toma conta, Senhor, de cada um, Senhor. Todos que se encontram enfermos nesse momento, Senhor. Vá de encontro, Senhor, com teu olhar de misericórdia, com tua compaixão, Senhor, ajudando, aliviando, curando, salvando, Senhor. Eu te agradeço por tudo, entrego todos nas tuas mãos, todos os pedidos que foram feitos nas tuas mãos, Senhor. Todos, enfim, todos. Fica conosco, abençoa esse culto, dá-nos tua proteção, Deus. Dirige nossos passos, batiza no teu Santo Espírito, nos dá um dia de paz. Alivia também nossos fardos, Senhor, nossos cansaços. Abençoa minha família, abençoa minha mãe também, dando a ela saúde, paz, tranquilidade no seu coração.
Enfim, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, amado Pai, ainda na tua presença, Pai, agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, de saúde, e te agradecemos pela oportunidade de poder estar na tua presença durante essa reunião. Senhor, só o Senhor sabe as necessidades, as aflições de cada um de nós e da tua igreja. Aproveito mais uma vez, Pai, para colocar nas tuas mãos, sobre os teus cuidados, todas as pessoas aqui representadas e todas as pessoas da tua igreja ao redor desse mundo. Mas em especial, Pai, colocamos nas tuas mãos, sob os teus cuidados, o irmão Carlos, a irmã Zilma e a irmã Cris. O Senhor os conhece. O Senhor sabe o que está acontecendo com cada um deles. E sabemos também, Senhor, que só o Senhor pode resolver. Por isso, confiamos em Ti e te colocamos eles sob os teus santos e bons cuidados. Aproveitamos também, Senhor, para pedir perdão sobre todos os nossos pecados, nossas faltas, nossas transgressões. Somos falhos, humanos, pecadores, miseráveis, mas estamos em busca do teu santo e bom Espírito. Esteja conosco durante essa reunião, nos dá discernimento e entendimento para que a gente consiga entender a tua palavra e esteja também protegendo e guardando, e esteja com a pessoa que vai dividir o pão conosco. É o que te pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado aos meus irmãos intercessores, irmã Celina, irmã Elisama e Paulinho. Um abraço carinhoso para todos vocês. Vamos entrar em sala simultânea. Nós teremos agora a oportunidade de apresentar diante de Deus a sua petição. Você terá 10 minutos a partir de agora em uma sala simultânea para orar com um irmão em Cristo. Bom dia, pastor Robson. Bom dia, irmãos que chegaram agora e não entraram na sala simultânea. Bem-vindos. E aí, meu pastor, muito bom dia. Como está a sua pessoa? Tudo bem? Bom dia, Mário. Bom dia a todos, tá? Tudo em paz, Mário. Estamos aqui só um pouquinho cansados, trabalhando muito, mas estamos vivos, estamos aqui na luta, graças a Deus, né? Amém, amém. Tive o privilégio hoje de orar com a Adriana, viu, lá de Natal, rapaz. Olha aí. São A mulher lá de São Miguel do Miguel do Gostoso. Gostoso. É, exatamente, rapaz. Eu vou conhecer esse lugar dela, viu? Ela fala Eu também, tanto. em breve, não vai demorar, não. Esse ano ainda, se Deus quiser, espero Vou me dar um pulinho organizar. lá, viu? Eu quero ir Vou dar lá. vontade de Deus. Eu quero ir lá, pastor, no aniversário de casamento agora. Minha esposa e É. eu. Eu quero ver se eu passo pelo menos um final de semana lá em São Miguel do Olha Gostoso. aí, tá vendo aí, Adriana? Se prepara aí que Mário tá chegando aí, viu? Bom dia, Adriana. Bom dia. Pois é, convite não falta. Nós vamos organizar, viu, Adriana? Eu vou fazer uma surpresa à minha esposa e a gente vai passar um final de semana aí para conhecer essa região. Se tiver tudo certinho, eu aviso para você. Ah, Para conhecer esse lugar. E o trabalho está tudo certinho no trabalho, já começou ativa. treinamento, a gente está aguardando que ele me bote mesmo, né? Para trabalhar, tá aguardando. Espero que não dê errado. Não, vai dar, Mas não. Vai dar tudo certo. É já no estou na te... segunda semana, ficando de 7h45 até as 7. Mas recém teve, estou indo para frente. Aí 2 semanas já. Vai dar certo. Fique tranquila. Você chegou até aí, você vai até a frente. Vai avançando, pouco a pouco. Pois é, aí o que eu vi ontem, que eu olhei
E nós dois passamos, mas a gente passou, está lá na lista. Eu passei na colocação 21 e ele na colocação 25. Vai que Deus faz um milagre este ano lá. Então, vai dar certo. Só esperar um pouquinho mais. É, A sua voz está chegando cortada aqui, eu acho que é a internet. Mas Deus te abençoe, Adriana. Continue firme e forte, que vai dar tudo certo. Muito bem, queridos, estamos fazendo um reavivado por sua palavra e hoje, Pastor Robson, nós nos debruçamos com 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Estamos chegando aqui ao final do Novo Testamento, mais alguns livros pequenos, né? Cartas de Paulo, já já a gente chega ao final. E esse capítulo hoje fala sobre. Paulo faz uma exortação aqui ferrenha contra aqueles irmãos que. Esse é o último capítulo, né, de 2 Tessalonicenses. E Paulo chama atenção aqui de forma bem intensa com aqueles irmãos que são problemáticos. a, Irmãos que estavam levando outros a situações de apostasia, né, trazendo desordem. Ele começa fazendo um pedido de oração, né? Para que Deus É. livre ele desse povo, né? Ele pede aqui à igreja, né? Orem por nós, né? Para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, né? Então ele pede primeiro para que os irmãos orem, porque existiam pessoas que se aproximavam dos discípulos, né? E acabavam atrapalhando, eram pessoas que não estavam firmes na fé, que tinham ideias equivocadas, e acabavam atrapalhando o trabalho que Paulo estava. Paulo sempre teve gente que se aproximava para atrapalhar, né? Você vai ver ao longo do ministério de Paulo ali, pessoas que vinham, emissários do inimigo, né? O diabo, ele querendo atrapalhar a obra de pregação. Muitas vezes você vai para um lugar fazer um trabalho e aparecem pessoas que começam a se aproximar como se fossem amigos, querendo ajudar, Isso. mas para criar problema, né, para ficar botando pedra no caminho. E Paulo então pede oração, não é? Dizendo que eles orassem por eles, porque essas pessoas, né, que vinham atrapalhar, mas ele diz assim: todavia o Senhor é fiel, e ele vos confirmará e guardará do maligno, né? Então ele sabia que Deus ia protegê-los, né? E depois aqui, ele vem falando aqui sobre essa questão de irmãos que vivem uma vida desordenada, né? Então, a gente também encontra gente que, embora conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, membro da igreja, mas que não vive na prática daquilo que aprendeu, né? Pessoas enroladas, pessoas complicadas, né? Pessoas que não dão bom testemunho, né, no lugar onde vivem, que a igreja tem enfrentado dificuldade por causa dessas pessoas, elas criam uma dificuldade para a igreja fazer o trabalho. Nós precisamos entender que quando eu aceito a Jesus Cristo, tomo o nome de Jesus sobre minha vida e me torno membro da igreja dele, né, e eu deixo de viver uma vida coerente com os princípios, com os ensinos que esta igreja pratica, que o evangelho orienta, eu vou ser uma pedra de tropeço, né? Eu vou ser um motivo dos outros estarem trazendo opróbrio para a causa, né? Escandalizando o nome do Senhor, trazendo dificuldade para a igreja. As pessoas começam a dizer: oxe, fulano e tal não é crente, não é da tua igreja, e como é que vive assim, faz assim, né? E cria problema, e cria dificuldade. Então aqui ele está falando exatamente de pessoas assim, que andam desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste, ou seja, não segundo os ensinos que receberam, né? Pessoas que não são corretas no seu trato, no seu trabalho, né? E ele fala especialmente a respeito de pessoas que não queriam trabalhar, de gente preguiçosa. Eu observo, Infelizmente nós temos. o pastor Robson, desculpa lhe interromper. Eu percebo que Paulo aqui, eu estava lendo o capítulo antes, e ele não exorta nem aconselha, mas ele dá uma ordem, né, clara para que essas pessoas se apartassem desses irmãos que estavam buscando viver contrário ao evangelho, né? Porque essas pessoas estavam influenciando, né? Exatamente. Influenciando. Quando eu estava lendo A isso gente aí, deve pastor, ter cuidado de não se associar, né? eu lembrei aqui, eu estava lembrando aqui,
aonde nós congregamos aqui, né? Eu e Cris. Por incrível que pareça, Cris, eu lembrei da situação nossa que nós estamos vivendo aqui, né? Com alguns irmãozinhos que, pastor, é um problema. Quer cantar, quer pregar, mas vive uma vida conturbada, meu amigo, que meu pai do céu. E quando você não dá oportunidade, você Pois é, está excluindo. Eu lembrei dessas pessoas. ainda fica chateado, não tem isso, né? Fica com raiva. Ainda fica com raiva quando não tem oportunidade de estar lá na frente. Mas não vive uma vida coerente com o evangelho, escandaliza, traz dificuldades. Então, aí é complicada a coisa, né? Uma outra coisa interessante aqui, esse verso aqui, ele me chama a atenção. Paulo fala isso duas vezes aos Tessalonicenses, né? Uma vez eu tive uma conversa com o irmão, não, falando sobre o sábado, ele disse, não, mas a Bíblia diz assim, trabalhar todos os dias para não ser pesado ao vosso irmão. Me lembro dessa frase de um irmão, tem muito tempo isso. Eu dizia, irmão, onde é que está escrito isso? Não, o apóstolo Paulo diz trabalhar todos os dias para não ser pesado ao vosso irmão. Eu não lembro de ter lido esse texto, irmão. E olha que eu já li várias vezes a Bíblia toda, mas não encontrei esse texto. Vamos lá para o texto, irmão. Bora ver o que é que o texto diz. Aí vamos lá, onde é? Aí ele não sabia. Eu digo, vamos lá, Tessalonicenses. Aí fomos para Tessalonicenses. Aí quando chegamos aqui no texto, o texto diz assim, nem jamais comemos o pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Eu digo, irmão, cuidado com o que o irmão está lendo. O texto não diz trabalhar todos os dias. Aqui diz que ele trabalhou noite e dia, nos dias de trabalhar. Né? Não foi todos os dias. Não está escrito trabalhar todos os dias, mas sim trabalhar noite e dia para não ser pesado ao vosso irmão. Trabalhar noite e dia nos dias de trabalho, no dia de descanso, a gente descansa. Né? Então, às vezes, as pessoas leem um negócio, botam outra coisa na cabeça, né? E aí fica imaginando que o texto é daquele jeito que ele está na cabeça, mas não é. Nós nos traímos, às vezes, nós formamos uma ideia a respeito de um texto na cabeça. Eu me lembro de minha mãe sempre, né, irmã Raimunda. Ela diz assim, não, a palavra diz assim, faz por ti que eu te ajudarei. Eu digo, mãe, eu já li a Bíblia várias vezes, eu nunca encontrei esse texto na Bíblia. Faz por ti que eu te ajudarei. Onde é que está escrito esse texto, mãe? Mas mãe tinha na cabeça que esse texto estava na Bíblia. Está na Bíblia. Não tem gente que atribui à Bíblia alguns textos que não estão escritos, assim como a irmã White também. Ah, a irmã White falou assim. Eu digo, onde foi? Cadê o texto? Mostra aí onde é que está. Porque tem gente que cria um texto na cabeça e pensa que, ou aprendeu da tradição, e aí acha que aquilo está escrito. Então, aí o texto diz trabalhar de noite e dia. Aqui está dizendo que a pessoa deve procurar suprir suas próprias necessidades. Isso não quer dizer que a pessoa não possa ser ajudada, pode sim. Mas dentro do possível, nós devemos ver de maneira digna e trabalhar e não ficar nos encostando. Ele está chamando a atenção daquelas pessoas que estavam se encostando por causa do evangelho, né? E querendo que os outros suprissem as suas necessidades. Não é errado, irmãos. Quando alguém necessita, a gente suprir a necessidade, socorrer a pessoa, mas Paulo está falando aqui que é digno ao homem ganhar o seu próprio pão, né? E é interessante o apóstolo Paulo. Ele diz que ele tinha direito, como evangelista, como pregador do evangelho, ele tinha direito de ser amparado pelos irmãos. Ele tinha direito que o evangelho mesmo dá, de que as suas necessidades, como ele vivia para a pregação do evangelho, ele tinha o direito de ser sustentado pela igreja. Entretanto, Paulo abriu mão desse direito para não dar lugar exatamente às pessoas ficarem comentando esse tipo de coisa, né? Eu não sei se é Paulo Nilman, quer comentar aí, Mário? Pronto, é Paulo. Pois não, Paulo, mais uma vez, bom dia. Pode abrir seu áudio, Paulo. Bom dia, pastor Robson, tudo bem com Vossa Senhoria? Bom dia, amigo. Na paz, graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa, pastor, esse negócio de divergência é um negócio um tanto quanto sério, né? Se você pegar lá, eu coincidentemente, todas as vezes que eu entro na madrugada com Deus, Deus é tremendo, ele me dá um texto assim, geralmente o livro que eu estou na mão, o livro Mente, Caráter e Personalidade, tem um capítulo dele que ele fala de controvérsia, positiva e negativa. Diz assim, veja só, homens e mulheres que professam servir ao Senhor
contentam-se com ocupar tempo e atenção com assuntos de pouca importância. Satisfazem-se com estar em divergência uns com os outros. Se fossem dedicados à obra do Senhor, não estariam lutando e contendendo qual família de meninos indisciplinados. Todas as mãos estariam empenhadas no serviço, cada qual estaria no seu posto de dever, trabalhando de espírito e coração como missionário da cruz de Cristo. Amém. Veja só, e a gente senta num banco para divergir. Imagine. Às vezes eu vou mais divergir de que abrir a Bíblia e ler a palavra dentro da própria igreja, né? Uhum. Perdoe pela colocação. Nada, Paulo. Ok. Tá certo. Usar energia para propagar o evangelho e não para ficar criando dificuldade. Ô, Paulo, passe a página aí que você leu do livro, por gentileza. Muito bem. A minha internet está com problema aqui, irmãos. Se cair aqui, pastor, toca aí, viu? Porque foi para quase 3 pontos. Paulo, ele vai dizer aqui que ele não usou do direito do apostolado, não é, de ser sustentado pela igreja, exatamente para dar exemplo aos outros, para que eles imitassem. E ele diz, porque quando ainda estava convosco, ordenamos a vocês que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha o que Paulo diz, né? Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Tá certo? Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. O pior de tudo, né? Que além de não querer trabalhar para se sustentar, ainda ficar se metendo na vida dos outros. Né? Se intrometer, vai ter com a formiga, isso mesmo, Márcio. Vai aprender com a formiga preguiçosa. Eu penso numa coisa que, olha, eu dou graças a Deus. Minha família, eu sempre costumo dizer aqui, eu digo aqui em casa com meus filhos, sempre disse, ensinei desde pequeno. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Né? Vou fazer 60 anos agora no mês de março. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, eu já trabalhava. Eu vendia vassoura, eu vendia quebra-queixo, eu vendia geladinho. Com 10 anos de idade, eu já era feirante. Eu já trabalhava numa loja, numa casa de cereais, na feira de São Joaquim, em Salvador. Né? Acordava 4h30 da manhã para ir para a feira, e ia trabalhar, trabalhava de manhã, quando era meio-dia, tomava banho, trocar de roupa e ia para a escola. Então eu fui ensinado, meu pai, a família dos Mancambira, que é a nossa família, a família do meu pai aqui, eu sempre digo, a família de Mancambira deu cachaceiro, gente sem vergonha pro lado de mulher, agora preguiçoso, graças a Deus não deu, não. Deu um bocado de coisa ruim, agora preguiçoso não. O povo da família do meu pai, da minha mãe também, mas principalmente do meu pai, sempre foi um povo trabalhador. As mulheres da família do meu pai eram mulheres de roça, de enxada, de foice, de tudo, que topava tudo. Minha tia, com 90 anos de idade, quando eu chegava lá, ela já delirando, dizia assim, ô meu filho, plantei um feijão, na hora que você vier aqui, eu vou arrumar, vou dar um cozinhado para você, tá crescendo já. E olha, não tinha nem na roça, eu tava delirando já tinha perdido a noção das coisas, mas a conversa dela era essa, eu fui na roça, meu filho não quer me comprar uns porcos, não quer me comprar não sei o que, não, e assim. Então, um povo muito trabalhador. E quando eu vejo gente preguiçosa, também olha, quando eu trabalho com gente mole, preguiçoso, rapaz, me dá agonia. Então, Paulo está dizendo que aquele que não quer trabalhar também não coma. Então, não quer trabalhar, amigo. Então, vá fazer jejum, vá ser faqui, não é? E fazer jejum, tá certo? E outra coisa, não se intrometa na vida dos outros. E aí ele dá a recomendação, olha, a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus, que trabalhando tranquilamente, coma o seu próprio pão. Né? E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, não é? E é interessante que ele vai dizer aqui que no final, agora também essas pessoas estão na igreja, acontece de ter gente assim que ainda não experimentou a presença do Senhor Jesus na vida, porque Jesus trabalhava o tempo todo, irmãos, olha o exemplo de Cristo. Paulo está falando para a gente olhar para o exemplo dele, mas vai olhar para o exemplo de Jesus. Jesus era carpinteiro, parou seu trabalho de carpintaria para pregar o evangelho, para morrer em nosso lugar, mas no trabalho que ele assumiu, no seu ministério, Jesus acordava alta madrugada, saía para o monte a fim de orar.
e passava tempo com Deus em oração, buscando o poder do Espírito Santo. E quando ele saía desse momento de oração, ele descia para ir atender as necessidades das pessoas. Jesus não tinha tempo nem de comer. Tinha hora que os discípulos diziam assim: Senhor, vem um pouquinho aqui, vá comer, vá se alimentar. E Jesus dizia assim: minha comida e bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Você lembra daquela experiência da família de Jesus que foi para lá, pensava até que ele estava maluco. Por quê? Porque ele não parava nem para comer. Era só atendendo o povo, curando as pessoas, expulsando demônio, ensinando os princípios do reino. Então Jesus trabalhava dia e noite ali, ó, naquela luta para salvar as pessoas, engajado na missão, né? Então, é um exemplo de laboriosidade, né? E nós também temos que ser pessoas assim dispostas a trabalhar. Mas ele diz que mesmo quando tiver essas pessoas, ele chama atenção aqui, olha, não o considere como inimigo, mas o advirta como irmão, né? Então, essas pessoas devem ser advertidas. Então, se tem na igreja um irmão que está vivendo uma vida desordenada, está tendo problema, às vezes a gente até comenta, irmãos. Não vamos comentar a vida dele, não, vamos procurá-lo. A nossa obrigação, tem gente que se ofende, é verdade. Hoje em dia a gente não quer mais repreender as pessoas, porque tem medo que as pessoas fiquem com raiva, fiquem ofendidas, fiquem chateadas. E hoje muita gente já não quer mais repreender o irmão. Mas faz parte das nossas atribuições, quando está vendo que o irmão está tendo uma vida desordenada, não quer trabalhar, é preguiçoso. Eu, quando prego, dou palestra para os jovens, principalmente falo de namoro, de casamento, eu digo: minha irmã, não case com preguiçoso, é prejuízo, é problema. Caia fora, sarte fora desse negócio, que isso aí é BO, não é? Então, eu sempre aconselho aos homens e às mulheres: vai casar, se preste atenção. Foi preguiçoso, é preguiçosa, você já está vendo, caia fora antes que seja tarde. Depois, senão você vai ficar aí sustentando gente e passando raiva, né? Então, tem que ser laborioso. E as pessoas que estão assim, nessa situação, devem ser advertidas, irmão. A palavra de Deus nos exorta a sermos pessoas diligentes, né? Então, deve repreender com amor essas pessoas, mas se a pessoa insiste em viver uma vida desordenada, a gente não deve estar associado com ela, né? Não deve fazer questão para que ele se envergonhe. Paulo disse que é para ele se envergonhe, exatamente, quem comprou seu carvão molhado que abane, né, Mar? Que assopre, dizia uma vizinha minha. Minha vizinha assim: quem comprou seu carvão molhado que assopre. Então, o chamado aqui é para nós, né? Que não sejamos pessoas indolentes, né, preguiçosas, mas que sejamos laboriosos, que possamos ter não só para suprir as nossas necessidades, mas também para ajudar aqueles que precisam de nós, que aqui diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Então, às vezes, você tem irmãos em situações que precisam de ajuda, e às vezes tem que ajudar mesmo, né? Agora, é claro, não vai sustentar preguiçoso, né? Nós não vamos sustentar. Tem alguns que se aproximam. Eu já tive experiência de gente que se aproxima da igreja. Gente se aproxima da igreja para poder receber cesta básica e tal. Nós tivemos já algumas experiências assim. E aí, você, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a pessoa nada, só usufruindo. No dia que você diz assim: olha, irmão, esse mês não vai dar para trazer para o irmão, porque tem outra necessidade, surgiu outra pessoa aqui, o irmão já recebeu, fica com raiva e não vai mais na igreja. Então, tem esse tipo de coisa também. Tem. Diga, Paulo. Diga, Paulinho. Pastor, eu estou aqui, o senhor percebeu dando risada, mas é séria a coisa. A Bíblia fala, né, sobre a preguiça, né? A preguiça não é virtude, e a falta de ocupação produtiva pode acarretar sérios problemas pessoais e social. A vida cristã, pastor, ela deve ser caracterizada por trabalho, mas é trabalho árduo, conforme exorta as Escrituras, né? Aí diz assim: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra e a verdade. Mas a preguiça, ela é bem explícita na Bíblia, né? Preguiça não é virtude. Os preguiçosos não têm êxito na vida. A Bíblia diz lá em Provérbios 10, 4, 5: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. É verdade. E existe, aprendi. Pastor Robson e Paulo, para a gente já estar Diga. partindo para o final, esse texto chama atenção também, pastor, pelo que existe desobediência disfarçada de espiritualidade. Eu estava lendo aqui o comentário na Bíblia. Sim.
É verdade. Eu estava lendo aqui, É isso mesmo, pastor, Márcio. esse comentário aqui do capítulo 3 da Bíblia Shed, essa Bíblia que eu gosto demais dela. Eu comprei em sua Hum, mão, lembra lá, pastor? Tem muitos anos, isso ele era sim, comportou. E Paulo chama essa atenção, que existe desobediência disfarçada de espiritualidade, né? Alguns usavam essa segunda vinda de Cristo como pretexto para preguiça. O senhor falou aí de agora há pouco. Ah, Jesus está voltando, não vou fazer mais nada. Não fique pensando assim, não, porque exato. não dá certo, não, viu? Dá não, funciona não. E tem os encostados, né, Márcio? Tem aqueles encostados, quando acha um apoiozinho, aí pronto, se encosta ali e aí É, fica ali só usufruindo das benesses, né? Então, gente, o cristão ele precisa ser laborioso, né? Ele precisa trabalhar não só para suprir suas necessidades, mas também para ajudar os outros que precisam, que verdadeiramente precisa, né? Porque tem gente que necessita, tem gente que tem problema de saúde, tem gente que tem dificuldades, e aí nós precisamos ajudar. Nós estamos aqui para ajudar os outros. Aqui diz que não vos canseis de fazer o bem, irmãos. Nós temos que ajudar, sejam eles irmãos da igreja, se não sejam, nós temos que estar dispostos a ajudar. Mas, assim, ajudar aqueles que verdadeiramente necessitam de ajuda, necessita. É. O senhor né? E não falou uma aqueles que estão situação. encostados e querem se aproveitar dos É, outros, né? eu, eu, Aí eu, eu é passei outra por uma história. Isso situação. aí a gente deve advertir. Eu A gente passei por até uma, ajuda. eu passei por uma situação dessa, pastor, recentemente, pouco tempo agora. Eu até conversei com Cris, ela está aqui, de uma pessoa que pediu ajuda, né? Ela pediu ajuda e tal. E aí eu conversei com alguns irmãos e ela tem renda, os filhos têm renda, são três pessoas na família que têm renda e ela está pedindo cesta básica. Veja só que situação. Aí, se você nega, Não tem lógica, né? não faz sentido. Tem alguém precisando, né? E quando eu soube que essa pessoa tem renda, pastor, eu confesso ao senhor e aos demais irmãos que eu me senti frio em ajudar. Eu me senti frio, porque não é justo. Não é justo. Tem alguém que está Pois precisando, é. não tem E você vai recursos. tirar da boca de alguém que não tem para dar a alguém que tem, né? É. Esse é o problema, E aí, Paulo entendeu? novamente Aqui a aqui. gente sempre, aqui em Nordestina tem muita assistência, mas de vez em quando aparece. Agora mesmo eu estou com material aqui para entregar a um irmão que pediu uma ajuda porque estava sem conseguir trabalho, e aí nós fizemos uma campanhazinha aqui, conseguimos alguns alimentos, até vou falar com ele, passar aqui em casa para pegar. E sempre a gente faz, quando surge alguém, mas aqui em Nordestina tem muita assistência aqui, a prefeitura, aqui tem uma empresa que dá ajuda, então aqui não tem pedinte, não. Nordestina você não tem morador de rua, você não tem ninguém pedindo nas portas, não tem. Ninguém passa pedindo nada aqui, é muito difícil, só quando as É, escolas fazem campanha ou as igrejas, mas do contrário, não tem. Aqui o pessoal é bem isso, assistido. essa é a metrópole. Pastor, uma dúvida aqui, nesse bate-papo aí, preguiçoso espiritual, pastor. Ele é descuidado ou ele é inconstante? Como é esse cara aí? Porque tem esse, né? O preguiçoso espiritual, né? Você chama aquele que não ora, não estuda a Bíblia, Não é? aí é um negligente, né? Não Ele sabe o que frequenta tem que culto, fazer. né? E é Preguiçoso cristão. espírito. Não Pois é. guarda o sábado e é cristão. É complicado o negócio, né? E existe pessoas também assim, né? Que não se dispõem a se alimentar espiritualmente, né? Isso é complicado. Esse é pior do que o outro, né? Porque aí não vai ter nenhuma ajuda nem a outra, né? Porque quando ele se dispõe a estudar a Bíblia, a palavra de Deus transforma. Mas se a pessoa não quer nem estudar a Bíblia, não quer orar, como é que ele vai ter poder para ser transformado pelo Espírito Santo, para deixar de ser preguiçoso nas outras coisas, né? É verdade. Então, é complicado. Pastor, Mas Paulo termina é isso que eu ia desejando falar. É isso que eu ia que o falar, Senhor da pastor. paz É isso que eu ia vos dê falar, pastor. continuamente a paz em todas as circunstâncias e seja com todos vós, né? É uma bênção sacerdotal, né, pastor? Paulo termina sempre as suas cartas com essas, sempre quase todas elas, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos nós. A despeito do que a igreja esteve passando ali, Paulo deixa essa saudação, né? A graça do Senhor Jesus Cristo É, seja com todos. Era o hábito de é só pela Paulo. graça mesmo para a gente enfrentar essas batalhas aí. Não é o quê, pastor? Não é o quê? Primeiro com nós mesmos, né? Para Deus fazer a obra na gente, né? E a gente ajudar os outros, né? Então, nesse aspecto aqui, é para a gente orientar a igreja. Então, a gente ser laborioso, diligente, ativo, e aqueles que estão vivendo, nós chamarmos atenção, repreendermos, exortarmos, para que eles realmente se convertam de verdade e deixem o Espírito Santo fazer a obra. Quando o Espírito Santo enche de poder, amigo, aí você vai testemunhar. E o testemunho abrange todas as áreas da nossa vida, né? Amém. Que Deus tenha Amém. misericórdia de nós.
Amém. E nós precisamos agora, mais do que nunca, a gente sempre fala isso aqui, nunca é demais se pedir, irmãos. Deus precisa de pessoas fiéis agora, nesses últimos dias. Fiel em todas as áreas da nossa vida. Precisamos reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Somente o amor de Deus e a graça podem realizar uma mudança, uma transformação no caráter do ser humano. No meio da igreja de Deus, eu não estou falando aqui apenas onde eu congrego, mas de um modo geral, há pessoas que estão trazendo contendas, pessoas preguiçosas, pessoas contendeiras, não é? Nós devemos pedir a Deus que nos livre de praticar o que desagrada a Deus. Lembrando que a igreja é um grande hospital, né? E nós temos Isso. aí que nos ajudar, né? Então as pessoas às vezes vêm com suas mazelas e tal, mas se ela der lugar ao Espírito Santo na vida, Deus transforma. Amém, Deus transforma, amém. né? É só dar lugar. E tem que orientar essas pessoas porque deixa o Espírito Santo agir. E aí pronto, serão transformadas e vão ser uma bênção nas mãos do Senhor, né? Se elas quiserem. E Paulo nos convida a amá-las. Com certeza. Amar todas elas, todas elas. Vamos encerrar cantando essa linda canção, Ser Fiel a Toda Prova. Eu estava ouvindo aqui o pastor falando, o Paulo falando, e me veio à mente, né? Fiel. Não deixe de ser fiel, irmão. Não se preocupe. Quando eu falo não se preocupe com as pessoas que na igreja estão tendo problema, se preocupe sim, mas não deixe que isso lhe afete. Que você continue sendo fiel, trabalhe para o Senhor, trabalhe para ter o seu sustento. Se passou dificuldade, eu não me vergonho, pastor Robson, de dizer que essa igreja já me sustentou durante 4 meses. Foi o período que eu fiquei desempregado, 4 meses. Mário, eu também. Eu também. Eu tive no período que eu estava estudando, muita gente me ajudou, inclusive vocês aí, quanta gente me ajudou naquele período aí, né? Pessoas que mandavam alimento para mim, minha família, o pessoal da igreja. Então, há situações em que você precisa de apoio. É Sim, verdade. sim. E assim como nós já ajudamos, eu também fui ajudado, eu também já recebi. Eu lembro que eu assisti uma palestra do Dr. Lá Ribeiro, ele disse, a gente tem que aprender a dar, né? E também aprender a receber. Então, tem tempo que você tem para poder ajudar, e tem tempo que você precisa ser ajudado. E a gente não deve ter vergonha nem orgulho. Não, quando você necessita, receba o apoio das pessoas. Né? E é uma bênção. E foi uma bênção. Então, eu também já recebi, eu também já fui sustentado, as pessoas também já me ajudaram, a minha família, a mim. Né? E agora a gente ajuda os outros. É assim mesmo que É funciona. assim. Mas também não pode ser a vida toda, né? Um Não, tempo não. de necessidade. Naquele período ali, a gente foi ajudado, depois a gente está ajudando os outros. É assim que Pois é. funciona. Quando passou a dificuldade, que eu já pude me sustentar, a igreja, eu mesmo cheguei, irmão, não precisa mais não, muito obrigado, vamos partir para ajudar outra pessoa. Martinha pediu a palavra, Marta? Pois não, pode abrir. Então, bom dia. Teve uma fase da minha vida, quando eu morava lá em cima do prédio, que Ivone se juntou com Sâmia, Alzenira, algumas irmãs da igreja, que eu sou muito grata, eu já contei da história do pão que a Alzenira levou, mas eu fui sustentada com a cesta básica tão recheada, irmãos. E não foi por um casal de fora da igreja, mas de dentro da igreja. Eu digo, essa igreja, ela sabe fazer as coisas sem propagar, porque não precisa propagar. Muitos irmãos da igreja, eu nunca tive vergonha de chegar, eu estou passando uma dificuldade, por favor, me ajude. E também saber retribuir isso, de alguma forma, através de oração, não sei, mas eu sei que eu fui ajudada na época, na fase mais difícil da minha vida. E eu acho que 6 meses que eu tinha entrado na igreja, que eu tinha me batizado. Foi lá em 1997 isso. Irmãos, nós não temos obrigação, mas temos um dever cristão de ajudar uns aos outros, dentro e de fora da igreja, porque isso está escrito, não é? Então, assim, o que o pastor falou aí tem tudo a ver. Mário, eu sei que você passou aquela fase bem difícil, aqueles 4 meses, quando Mariana era pequenininha. Cara, todo mundo passa dificuldade, mas nós temos mesmo, Mário, como você fez, como eu fiz. Eu não tive vergonha de dizer não. Olha, eu tenho 3 filhos, tudo do adolescente que não comia nada. Imagine adolescente. E assim, irmão, a gente tem que falar, porque a gente só vai saber a dor do outro, porque se propagar da seguinte forma, né? Chegar no ouvidinho do irmão, ó, eu estou necessitando. Porque uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. E é por aí mesmo. Com certeza. É aquela coisa, Marta, quando
Por exemplo, eu não vou em todas as pessoas. Eu tenho para onde ir, viu, pastor Robson? Eu tenho amigos que eu chego lá, conto a situação, e eles vêm, ajudam, e acabou, ninguém fica sabendo, né? Para trazer tranquilidade. Quando a ajuda chega, amigo, se você puder ajudar, ajude. Pode ter certeza que ela volta para você. Vamos louvar nosso Deus, encerrando, cantando essa linda canção, fiel a toda prova. Em meio às provas dessa vida, pastor Robson, nós temos que nos manter fiéis. É o que nós vamos cantar, encerrando a nossa jornada de hoje. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envia em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou em meu coração. Amém, amém. Que sejamos fiéis em todos os momentos da nossa caminhada cristã. Não deixe de fazer o bem, não seja preguiçoso, ajude quem precisa. Abra mão, seja generoso, pratique o evangelho. Isso fará muito bem a sua vida. Não é fácil, mas é possível, né? Deus continue abençoando você ao longo deste dia. Foi muito bom estar aqui em mais uma madrugada com Deus, momentos especiais que vivemos nessa madrugada. Que a cada momento deste dia você sinta a presença do nosso Deus, o Espírito Santo. Lembre-se, irmãos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus que amamos e nos ama
cuidará de cada um de nós. Meu amigo, pastor Robson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. O Senhor continue sendo instrumento desse Deus maravilhoso para que nos ajude, pastor, como pastor da madrugada com Deus, a manter esse rebanho firme no caminho do Senhor. Deus abençoe, querido pastor Robson, meu grande amigo. Eu quero convidá-lo para você orar conosco, encerrando, pastor, por gentileza. Pronto, louvado seja Deus. Vamos orar. Paizinho querido, que bom. Mais uma vez temos estado juntos aqui nesta madrugada para orarmos juntos, clamarmos juntos pelo poder do Espírito Santo que tanto necessitamos em nossa vida para que ele faça as mudanças necessárias em nosso coração, em nossa vida, de maneira que possamos testemunhar de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, nós oramos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Batiza no Senhor com o Espírito Santo e usa-nos para a glória, louvor e exaltação do teu nome. Toma sob teus cuidados, Senhor, cada um dos teus filhinhos que participamos desse encontro, desses dias. Toma em tuas mãos cada necessidade que foi apresentada aí, não é? Tanto no grupo, no WhatsApp, como aquelas que foram apresentadas também nas nossas duplas de oração. Pai, dispensa o teu favor e atende conforme a tua vontade cada necessidade que foi apresentada, cada pedido de oração que foi feito, para que o teu nome seja honrado na vida dos teus filhos. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos pessoas diligentes, trabalhadoras, laboriosas, a fim de que o teu nome seja exaltado. Que o teu nome não venha a ser envergonhado por nossa causa, Senhor. Tenha misericórdia de nós. E se há entre nós alguém que anda desordenadamente, Senhor, ajuda-nos pelo poder do Espírito Santo a orientá-las de maneira que essas pessoas experimentem uma transformação na sua vida e possam também glorificar o teu nome, Senhor. Faz de cada um de nós um instrumento de tua paz, um instrumento de salvação, e que assim muitas e outras pessoas possam ser atraídas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos dê um dia na tua presença, pois na tua presença seremos santificados, na tua presença seremos cheios do Espírito Santo, na tua presença vamos testemunhar poderosamente do teu amor e da tua graça. Nos dá a tua bênção para esse dia, Senhor, é a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, amém. Um grande abraço a todos, fiquem todos na paz e na graça do nosso Deus. A gente se encontra na próxima sexta-feira em mais uma madrugada com Deus. Deus abençoe a todos vocês.